Senhor Deus, Rei eterno e soberano sobre todos os povos e todas as nações, neste dia eu ergo a minha voz diante de Ti, com temor, reverência e confiança, porque sei que o Senhor continua governando acima de todos os governos humanos. O mundo inteiro olha agora para os líderes reunidos, homens e mulheres que carregam responsabilidades imensas sobre os ombros, que levantam sua voz diante da Assembleia Geral, que falam em nome de milhões de pessoas. Por isso, Pai, mais do que nunca precisamos interceder. Não apenas esperar, não apenas assistir, não apenas comentar, mas orar. Orar porque só a oração pode tocar os céus e mudar os rumos da terra. Senhor, eu clamo pelo derramar do Teu Espírito sobre cada um desses líderes. O mundo pode chamá-los de poderosos, pode considerá-los influentes, pode vê-los como intocáveis. Mas eu sei que diante de Ti, eles são apenas pó, apenas criaturas dependentes, apenas homens e mulheres que sem a Tua luz não enxergam, sem a Tua mão não caminham, sem a Tua direção se perdem. Por isso eu oro pedindo, ilumina as suas mentes, abre os seus olhos, transforma os seus corações. Espírito Santo, percorre agora os corredores da ONU, toca cada lugar onde reuniões estão acontecendo, envolve cada discurso, cada negociação, cada palavra que será pronunciada. Que haja temor do Senhor ali, mesmo que muitos não reconheçam. Que as Tuas mãos invisíveis estejam presentes, quebrando o orgulho, desfazendo tramas malignas, silenciando propostas que trazem destruição. Deus de justiça, eu oro pelos líderes das grandes potências, aqueles que têm em suas mãos decisões capazes de alterar os rumos da história. Livra-os da tentação da soberba. Afasta deles o desejo de impor sua vontade pela força. Impede-os de usar armas e exércitos como instrumentos de dominação. Que cada decisão seja pesada em balanças justas. Que cada passo seja medido com responsabilidade. Que cada ação seja guiada pela consciência de que milhões de vidas dependem delas. Senhor, eu clamo pelos líderes das nações menores, aqueles que muitas vezes não têm voz ou não são ouvidos. Não deixes que sejam ignorados. Não permitas que seus clamores sejam abafados. Não consintas que suas necessidades sejam desprezadas. Porque para Ti, Pai, todos os povos são importantes. Nenhum é maior ou menor aos Teus olhos. Por isso, dá a eles coragem para falar e dá aos outros humildade para ouvir. Espírito Santo, unge cada palavra proferida na tribuna. Que discursos não sejam apenas retórica, não sejam apenas jogos políticos, não sejam apenas promessas vazias, mas que carreguem peso, verdade, justiça e vida. Que mesmo aqueles que não Te conhecem sejam usados como instrumentos, porque Tu és soberano e podes usar até quem não crê para cumprir os Teus propósitos. Senhor da paz, derrama o Teu bálsamo sobre as nações em guerra. Acalma corações inflamados, desarma mãos que se preparam para a violência, desvia pensamentos voltados para o ódio. Que os líderes tenham ousadia de buscar reconciliação, coragem de escolher o caminho do diálogo, humildade para pedir perdão quando necessário. Que a paz seja não apenas uma palavra em discursos, mas uma realidade construída com gestos concretos. Pai amado, eu oro pelas populações que esperam com ansiedade o resultado dessas decisões. Crianças que sofrem com fome, famílias que vivem em campos de refugiados, povos inteiros que clamam por dignidade. Que cada líder se lembre de que não governa números, mas pessoas. Não cuida de estatísticas, mas de vidas. Que cada decisão seja tomada pensando no bem comum e não em interesses ocultos. Senhor,
Eu clamo pela tua intervenção direta contra toda corrupção que possa se esconder nesses encontros. Afasta os lobos disfarçados de cordeiros, expõe os falsos discursos, desmascara intenções sombrias. Que nada que seja contra a vida prospere, que nenhum plano de destruição avance, que nenhuma aliança de morte seja firmada. Pelo contrário, que parcerias de paz se multipliquem, que acordos de cooperação floresçam, que gestos de solidariedade ganhem espaço. Espírito Santo, derrama sobre eles o dom da sabedoria. Não sabedoria humana, limitada e frágil, mas sabedoria do alto, pura e incorruptível. Sabedoria para distinguir o certo do errado, o justo do injusto, o caminho da vida e o caminho da morte. Dá a eles clareza em meio ao turbilhão de informações. Dá a eles discernimento em meio à pressão. Dá a eles serenidade em meio ao caos. Pai, eu clamo para que o teu reino seja manifestado, mesmo em meio às estruturas humanas. Porque sei que os homens fazem planos, mas a última palavra sempre será tua. Os governantes traçam estratégias, mas é o teu querer que prevalece. Por isso eu descanso nesta verdade. Nada, absolutamente nada, escapa ao teu controle. Mas ao mesmo tempo, eu não deixo de orar, porque a oração é a arma que move o céu. Por isso, Senhor, receba este clamor. Receba não só a minha oração, mas a oração de milhares espalhados pelo mundo, que agora intercedem, que agora dobram os joelhos, que agora pedem: guia os líderes mundiais, abençoa as suas palavras, torna sábias as suas decisões. E eu não oro apenas por hoje, mas pelo futuro, porque decisões tomadas agora ecoarão por anos, talvez por gerações. Por isso, dá aos líderes a consciência do peso de suas escolhas. Que não tratem levianamente aquilo que pode mudar destinos. Que não falem de forma irresponsável aquilo que pode gerar guerras. Que não assinem com descuido aquilo que pode custar vidas. Senhor, eu oro para que o teu nome seja glorificado. Porque quando uma decisão justa for tomada, será fruto da tua mão. Quando um discurso de paz for proferido, será sopro do teu espírito. Quando uma vida for preservada, será sinal do teu cuidado. Por isso, eu não deixo de declarar: toda a honra e toda a glória pertencem a ti. Pai de amor, eu coloco diante de ti também os intérpretes, os conselheiros, os assessores que cercam esses líderes. Muitas vezes são eles que influenciam, que escrevem discursos, que sugerem caminhos. Que também sejam tocados por ti, que não sejam instrumentos de engano, mas de verdade. Que não plantem intrigas, mas soluções. Que não soprem ódio, mas esperança. Espírito Santo, eu sei que há resistências. Sei que há corações endurecidos. Sei que há mentes fechadas, sei que há olhos cegos pela vaidade, mas eu clamo por milagres. Porque se o Senhor é capaz de transformar água em vinho, também é capaz de transformar corações de pedra em corações de carne. Se o Senhor é capaz de abrir o mar, também é capaz de abrir entendimento. Se o Senhor é capaz de derrubar muralhas, também é capaz de derrubar barreiras de orgulho. Senhor, que esta assembleia não seja apenas mais uma, que não fique apenas nos registros da história, que seja lembrada como momento de mudança, como marco de transformação, como início de uma nova caminhada. Que a tua mão esteja escrita sobre cada decisão, que o teu selo esteja marcado em cada palavra, que a tua presença seja sentida em cada detalhe. E assim, Pai, eu entrego os líderes mundiais em tuas mãos, porque só tu és Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, governador de toda a terra. As nações são como pó diante de ti, os reis são como nada diante da tua glória. Mas mesmo assim, tu ouves a nossa oração,
Tu te importas com o nosso clamor, tu age em favor do teu povo. Por isso, eu termino esta parte da oração com gratidão. Gratidão porque sei que não estou falando ao vento, mas ao Deus vivo. Gratidão porque sei que o Senhor está ouvindo cada palavra. Gratidão porque sei que o Senhor já está agindo. E assim eu sigo orando, sigo clamando, sigo intercedendo, porque esta batalha não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. E eu sei que na oração está a nossa força. Senhor Todo-Poderoso, continuo a elevar a minha voz neste clamor, porque sei que a batalha espiritual em torno dos líderes mundiais é intensa. O inimigo tenta lançar confusão, manipulação, mentiras e enganos para influenciar decisões que afetam milhões. Mas eu confio que o Senhor é maior, que o teu espírito é mais forte, que o teu amor é mais profundo e que a tua verdade prevalece. Por isso eu não paro de interceder, eu não cesso de clamar, eu não me calo diante do trono da graça. Pai amado, eu oro para que o Senhor visite cada coração daqueles que estão agora reunidos em debates e assembleias. Que no silêncio da noite, quando as palavras cessarem e os palcos se esvaziarem, o teu Espírito fale ao íntimo de cada um deles. Que sonhos e visões celestiais os despertem. Que pensamentos de compaixão e justiça os invadam. Que a consciência da responsabilidade que carregam pese sobre eles, não como fardo de medo, mas como despertar para a verdade. Senhor, tu sabes que muitos líderes são movidos por interesses egoístas. Tu sabes que muitos entram em acordos escondidos, buscando vantagens para si mesmos. Tu sabes que muitos são manipulados por forças econômicas, ideológicas ou até espirituais que não vêm de ti. Mas eu clamo, quebra essas cadeias, quebra essas influências ocultas, dissipa essas sombras que pairam sobre eles. Que os laços de corrupção sejam cortados, que as amarras da mentira sejam destruídas, que toda tentativa de manipulação seja frustrada em nome de Jesus. Espírito Santo, sopra a verdade sobre cada discurso que será pronunciado. Não permitas que a mentira prospere. Que palavras enganosas sejam expostas, que promessas falsas sejam reveladas, que intenções malignas venham à tona. Que haja transparência, clareza, luz, porque onde há luz, as trevas não podem permanecer. Pai da eternidade, eu oro para que cada nação ali representada sinta o peso da tua presença. Que mesmo sem compreender, líderes percebam algo diferente. Uma atmosfera carregada de temor e reverência. Que eles percebam que não estão apenas diante de homens, mas diante do próprio Deus que os observa. Que isso os leve a falar com mais cautela, a pensar com mais responsabilidade, a agir com mais seriedade. Senhor, eu oro especialmente por aqueles que são perseguidos por causa da fé. Muitos líderes carregam em seus ombros o fardo de povos que sofrem pela sua crença em ti. Muitos tentam calar igrejas, prender pastores, silenciar testemunhos. Mas eu oro para que a tua justiça se levante contra toda perseguição. Que esses líderes não consigam sustentar políticas de opressão, que suas palavras de ódio sejam anuladas, que suas mãos levantadas contra o teu povo sejam enfraquecidas. Pai, eu intercedo também pelos líderes que ainda não te conhecem. Muitos não têm fé, muitos não reconhecem o teu nome, muitos até zombam de ti. Mas eu sei que o Senhor é capaz de tocar até o coração mais endurecido. Por isso eu peço, revela-te a eles, que experimentem encontros sobrenaturais, que sejam surpreendidos por manifestações do teu Espírito, que sejam alcançados pela graça de Cristo. Espírito Santo, eu oro pelos líderes que já te conhecem, mas estão enfraquecidos na fé.
que eles recebam renovação neste tempo, que sejam cheios da tua ousadia, que não tenham vergonha de falar de princípios justos, que não tenham medo de assumir posturas corretas, que não cedam à pressão, que não se calem diante da injustiça, que não se vendam diante de propostas corruptas. Senhor da glória, eu oro para que o teu sopro percorra não apenas a Assembleia, mas os gabinetes, as mesas de negociação, os encontros privados. Porque muitas vezes o que muda destinos não é apenas o que é dito diante das câmeras, mas o que é decidido em salas fechadas. Por isso, esteja presente em cada espaço, em cada diálogo, em cada aperto de mãos. Que nenhuma conversa aconteça fora da tua supervisão. Que nenhum acordo seja firmado sem que a tua mão intervenha. Pai, eu me lembro das palavras do profeta que disse que o coração do rei está nas tuas mãos e que tu o inclinas para onde queres. E eu declaro isso agora sobre cada líder mundial. O coração deles está nas tuas mãos. Eles não são donos de si mesmos, não são donos de suas decisões, não são donos de seus planos. Tu és quem tem o poder de incliná-los para o bem, para a verdade, para a justiça. Senhor, eu oro contra toda influência espiritual maligna que tenta operar nesses encontros, contra principados e potestades que tentam usar líderes para implantar agendas de destruição, de morte, de confusão. Eu me levanto em oração contra espíritos de guerra, contra espíritos de ódio, contra espíritos de divisão. Eu clamo pelo sangue de Jesus, que tem poder para desfazer toda a obra das trevas. Que o poder do Cordeiro seja manifesto sobre cada nação representada. Espírito Santo, derrama dons de entendimento sobre os intérpretes, sobre os mediadores, sobre aqueles que traduzem e comunicam palavras entre povos diferentes. Que não haja mal-entendidos, que não haja distorções, que não haja falhas que causem divisões. Que cada palavra seja transmitida com clareza e fidelidade. Pai de amor, eu oro por aqueles que têm nas mãos a responsabilidade de propor tratados de paz, acordos econômicos, medidas contra a fome, contra as mudanças climáticas, contra doenças que assolam populações. Que cada proposta seja carregada de verdade, que cada decisão seja fruto de amor, que cada ação seja guiada pelo cuidado com a vida. Senhor, dá a eles coragem para enfrentar interesses contrários, porque sei que muitos se levantam contra o bem, contra a justiça, contra a paz. Dá a eles ousadia para não se calarem, dá a eles força para não recuarem. Dá a eles fé para continuarem firmes. Pai eterno, eu oro para que esta geração veja líderes levantando-se não apenas como políticos, mas como servos do bem. Que possamos testemunhar decisões históricas, sendo tomadas com base no amor, na justiça e na verdade. Que testemunhemos alianças sendo firmadas não para dominação, mas para a cooperação. Que vejamos nações se unindo não para a guerra, mas para a paz. Senhor, eu me coloco como intercessor agora, pedindo que o Senhor levante outros intercessores em todo o mundo. Que igrejas se dobrem em oração, que famílias se reúnam para clamar, que jovens levantem sua voz em intercessão. Porque quanto mais oramos, mais o céu se move. Quanto mais clamamos, mais o teu poder se manifesta. Quanto mais buscamos, mais milagres acontecem. Espírito Santo, eu oro para que nenhuma palavra liberada pelo inimigo prospere, que decretos de morte sejam cancelados, que maldições sejam quebradas, que ameaças sejam anuladas, que todo plano de destruição se desfaça antes mesmo de nascer, que toda arma forjada contra os povos não tenha êxito. Senhor, eu oro pelo futuro das crianças e dos jovens, porque são eles que mais serão impactados pelas decisões tomadas agora.
Que os líderes tenham sensibilidade de pensar nas próximas gerações, de proteger o meio ambiente, de cuidar da educação, de garantir saúde e dignidade. Que não pensem apenas em ganhos imediatos, mas em legados eternos. Pai, eu sei que esta batalha não é fácil. Sei que muitas vezes parece que as trevas estão vencendo, mas eu escolho confiar. Eu escolho crer que o Senhor continua no trono. Eu escolho descansar na verdade de que a última palavra é tua. E assim, Senhor, eu entrego novamente nas tuas mãos cada discurso, cada decisão, cada líder, cada povo, porque sei que em ti está a vitória. Vá deixando seu amém para fortalecer essa corrente de fé e vibração. Senhor meu Deus e Pai de toda a criação, continuo diante de Ti em clamor e súplica pelos líderes mundiais. Sei que este momento é decisivo. Sei que as palavras ditas e as decisões tomadas ecoarão por gerações. Sei que forças ocultas tentam mover os corações de muitos deles para caminhos de morte e destruição. Mas eu escolho crer que a tua luz pode iluminar até mesmo o mais escuro dos conselhos. Eu ergo a minha voz e clamo para que, em meio a tantos discursos, ecoe a tua voz. Que cada palavra dita, cada documento assinado, cada decisão tomada esteja debaixo do teu olhar atento. Que nada escape ao teu controle, que nada aconteça sem que o Senhor permita. E que se algo não for de acordo com a tua vontade, seja quebrado, seja anulado, seja desfeito pelo poder do teu nome. Senhor, eu oro para que os líderes mundiais não se deixem guiar pelo orgulho. Quantas vezes decisões ruins nasceram de corações cheios de vaidade, de egos inflados, de desejos de poder e reconhecimento. Mas eu clamo, derrama humildade sobre eles. Que eles percebam que são apenas homens, que a vida é breve, que a responsabilidade é enorme. Que entendam que não são donos do futuro, mas que o futuro está nas tuas mãos. Pai amado, eu oro para que cada um desses líderes sinta o peso do chamado à justiça. Que eles sejam incomodados pelas desigualdades sociais, pelas crianças que passam fome, pelas famílias sem abrigo, pelos povos sem paz. Que não se acomodem em riquezas pessoais, enquanto milhões sofrem. Que o coração deles queime de compaixão, que lágrimas rolem em seus olhos. Que decisões sejam tomadas não apenas por estratégia política, mas por amor ao próximo. Espírito Santo, sopra sobre eles dons de sabedoria. Sabedoria que não se aprende em universidades, sabedoria que não vem de conselheiros humanos, sabedoria que vem diretamente de ti, que eles sejam capazes de discernir o certo do errado, de enxergar além das aparências, de perceber armadilhas ocultas, que eles tenham coragem de escolher o caminho estreito da verdade, mesmo quando isso significar perder apoios, votos ou alianças. Senhor da história, eu oro para que os corações dos líderes sejam inclinados à paz. O mundo tem vivido tantas guerras, tantas divisões, tantos conflitos sangrentos. Inocentes têm morrido por causa da ganância de poucos. Mas eu clamo para que neste tempo haja um mover do teu espírito trazendo reconciliação. Que espadas sejam transformadas em arados, que bombas sejam substituídas por sementes, que trincheiras sejam cobertas por flores. Pai eterno, eu oro contra toda influência espiritual de destruição. O inimigo tenta lançar ódio, vingança, orgulho, ganância, violência, mas eu declaro que maior é o Senhor, maior é o teu poder, maior é o teu amor. Que toda tentativa de espalhar caos seja frustrada.
Que principados e potestades que tentam se erguer contra a tua vontade sejam derrotados em nome de Jesus. Que sobre cada mesa de negociação haja anjos do Senhor, guardando, protegendo, orientando. Senhor, eu oro pelos conselheiros que cercam cada líder. Muitas vezes não são apenas os presidentes ou primeiros ministros que decidem, mas sim aqueles que estão ao redor, sussurrando ideias, escrevendo discursos, propondo estratégias. Que esses conselheiros também sejam alcançados pela tua luz. Que nenhum deles seja usado como instrumento das trevas. Que a boca deles seja usada para trazer palavras de vida e de justiça. Pai de bondade, eu oro pelas famílias dos líderes mundiais, porque sei que o inimigo também tenta agir nos bastidores, enfraquecendo lares, destruindo relacionamentos, semeando divisões. Mas eu peço, protege cada casa, guarda cada filho, fortalece cada esposa, cada esposo. Que eles sejam apoiadores de paz, instrumentos de esperança, fontes de consolo. Que não haja brechas para o mal, mas que haja unidade, força e amor. Senhor, eu oro pelos países que sofrem perseguição religiosa. Muitos líderes permitem ou até promovem leis que oprimem a fé. Muitos irmãos nossos são mortos, aprisionados, calados. Mas eu clamo para que o teu Espírito se mova nesses corações. Que líderes que hoje perseguem, amanhã se tornem protetores. Que leis de ódio sejam substituídas por decretos de liberdade. Que países fechados sejam abertos para a pregação da tua palavra. Pai, eu oro pelos povos que não têm voz, pelas minorias esquecidas, pelos refugiados, pelos pobres, pelos órfãos, pelas viúvas. Que os líderes mundiais tenham coragem de lutar por eles. Que políticas sejam criadas para proteger os mais frágeis. Que recursos sejam distribuídos com justiça. Que o poder não seja usado para enriquecer poucos, mas para abençoar muitos. Senhor, eu oro contra a corrupção, contra o desvio, contra toda prática que mancha a justiça. Eu clamo para que cada ato corrupto seja exposto, cada esquema seja revelado, cada máscara caia. Que nenhum líder consiga se esconder atrás de mentiras. Que a verdade venha à tona como luz que ilumina a escuridão. Que a honestidade se torne base de decisões e que a integridade seja o selo dos governantes. Espírito Santo, eu oro para que líderes mundiais tenham encontros sobrenaturais contigo. E em sonhos, em momentos de silêncio, em situações inesperadas, eles sejam visitados pela tua presença. Que sintam o teu toque, que ouçam a tua voz, que percebam o teu cuidado, que esses encontros os transformem para sempre, que suas vidas jamais sejam as mesmas, que suas decisões sejam guiadas pelo temor do Senhor. Pai Celestial, eu oro também por nós, o povo, que não sejamos indiferentes, que não deixemos de orar, que não desistamos de clamar. Porque muitas vezes é mais fácil criticar do que interceder, mais fácil apontar erros do que dobrar os joelhos. Mas eu me comprometo a continuar orando, a continuar intercedendo, a continuar buscando. Porque sei que a oração move os céus e que o Senhor move a terra. Senhor, eu clamo contra toda agenda de destruição, contra planos de morte, contra políticas que promovem o pecado, contra decretos que afrontam a tua vontade. Que tudo isso seja quebrado pelo poder do teu nome. Que nenhuma palavra de maldição prospere, que nenhuma tentativa de espalhar engano floresça. Que apenas a tua vontade seja estabelecida sobre a terra. Pai amado, eu oro por sabedoria para que líderes saibam lidar com crises globais, com pandemias, com desastres naturais, com fome, com desigualdades.
que não hajam com egoísmo, que não guardem apenas para si, que não fechem fronteiras quando poderiam estender as mãos. Que a solidariedade prevaleça, que a compaixão fale mais alto, que a generosidade se manifeste. Senhor, eu oro por líderes que têm em suas mãos armas de destruição, que a tentação de usá-las seja anulada, que o desejo de mostrar poder seja apagado. Que os dedos que poderiam apertar botões sejam contidos pela tua mão. Que ao invés de destruição, eles escolham preservação. Que ao invés de guerra, escolham diálogo. Que ao invés de morte, escolham vida. Pai eterno, eu oro para que o teu Espírito se derrame sobre as nações. Que líderes sintam algo diferente neste tempo. Que percebam que não estão sozinhos, que há uma força maior agindo. Que se perguntem quem é este Deus que move corações, quem é este Deus que levanta intercessores, quem é este Deus que transforma destinos. Que reconheçam que és tu, o Senhor, o Deus vivo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E assim, Pai, eu continuo clamando, guarda os líderes mundiais, ilumina suas mentes, fortalece seus corações, guia seus passos. Não permitas que se desviem, não permitas que se corrompam, não permitas que sejam instrumentos do mal, mas usa-os como instrumentos de bênção, de paz, de justiça. Se inscreva neste canal para fazer parte deste exército de orações. Senhor soberano, Deus dos céus e da terra, continua a interceder diante de ti por este momento tão crucial da história da humanidade. As nações se reúnem, líderes se encontram, decisões são tomadas, e o destino de milhões de pessoas pode ser moldado pelo que está acontecendo agora. E eu, como servo que crê no poder da oração, não posso permanecer calado. Eu ergo a minha voz em súplica. Eu dobro os meus joelhos em clamor. Eu abro o meu coração diante de ti, sabendo que o Senhor ouve cada palavra que sai da minha boca. Pai amado, eu oro para que toda a atmosfera que envolve esses encontros seja purificada pela tua presença. Onde houver espírito de confusão, traga clareza. Onde houver espírito de divisão, traga unidade. Onde houver espírito de manipulação, traga liberdade. Onde houver espírito de mentira, traga a verdade. Onde houver espírito de orgulho, traga a humildade. Que cada espaço seja dominado pelo teu espírito, que cada sala de reunião seja transformada em ambiente de luz. Que cada palavra proferida seja filtrada pela tua justiça. Senhor, eu oro contra toda obra oculta que tenta operar por trás dos bastidores. Quantas vezes decisões são tomadas em segredo, movidas por interesses escusos, manipuladas por aqueles que querem apenas enriquecer ou dominar. Mas eu clamo, expõe, Senhor. Expõe as intenções ocultas, expõe os esquemas de corrupção, expõe os acordos que ferem os inocentes. Que nada fique escondido diante da tua luz. Que a verdade venha à tona, que a justiça prevaleça, que o mal seja derrotado antes mesmo de se consolidar. Pai eterno, eu clamo para que os líderes mundiais não sejam guiados pelo medo, mas pela fé. Muitos tomam decisões motivados pelo pavor de perder poder, de perder influência, de perder dinheiro. Mas eu oro para que eles sejam guiados pela confiança em princípios maiores, princípios eternos. Que tenham coragem de escolher o que é certo, mesmo quando isso for difícil. Que não cedam à pressão das multidões, nem ao medo da rejeição, mas que permaneçam firmes diante do bem. Espírito Santo, visita as mentes dos líderes mundiais neste exato momento. Que pensamentos de compaixão preencham seus corações.
Que lembranças de pessoas simples, de crianças sofrendo, de famílias desamparadas venham à mente deles quando forem decidir. Que não pensem apenas em números, em estatísticas, em gráficos, mas que pensem em vidas, em rostos, em histórias. Porque cada decisão errada custa lágrimas, custa sangue, custa futuro. Mas cada decisão correta pode gerar esperança, pode gerar vida, pode gerar renovo. Senhor da paz, eu oro para que, em meio a tantas vozes, os líderes ouçam a tua voz. Que eles sintam dentro de si um chamado silencioso, um direcionamento claro, uma intuição que vem de ti. Mesmo que não compreendam, que percebam que existe algo maior orientando-os. Que o teu Espírito fale de maneira tão forte que não consigam ignorar. Pai, eu oro pelos países em conflito. Quantas nações estão mergulhadas em guerras, quantos povos estão sendo massacrados, quantas famílias estão sendo destruídas. Eu clamo para que os líderes se levantem como instrumentos de paz, que promovam diálogos, que busquem reconciliação, que escolham caminhos de entendimento, que não usem palavras para instigar ódio, mas para semear perdão, que não usem armas para destruir, mas mãos para reconstruir. Senhor, eu oro contra decretos de morte, onde houver planos de destruição que sejam anulados. Onde houver projetos que promovem injustiça, que sejam quebrados. Onde houver estratégias que alimentam a fome, que sejam canceladas. Onde houver ideias que destroem a dignidade humana, que sejam eliminadas. Que apenas projetos de vida floresçam. Que apenas estratégias de justiça se consolidem. Que apenas planos de amor prosperem. Espírito Santo, sopra sobre cada documento que será assinado. Que não sejam papéis vazios, cheios apenas de palavras bonitas, mas que sejam compromissos reais. Que cada assinatura seja um pacto de vida, um compromisso com a verdade, uma declaração de justiça. Que não sejam apenas promessas, mas sementes de transformação. Pai Celestial, eu oro pelos líderes que já são teus filhos. Muitos deles estão cercados por pressões enormes. Muitos estão sendo tentados a recuar. Muitos enfrentam perseguições veladas. Mas eu oro para que sejam fortalecidos na fé. Que não tenham medo de declarar o teu nome. Que não tenham vergonha de se posicionar. Que não deixem de defender valores eternos. Que a ousadia deles seja exemplo, que a coragem deles inspire outros, que a fé deles seja um farol em meio à escuridão. Senhor, eu oro pelos líderes que ainda não te conhecem. Muitos vivem sem referência da tua palavra, sem luz do teu Espírito, sem o consolo de Cristo. Mas eu sei que nada é impossível para ti. Eu clamo para que sejam alcançados pela graça. Que encontrem testemunhas vivas da tua presença, que escutem palavras de verdade, que sejam tocados por milagres incontestáveis. Que possam dizer, eu encontrei o Deus vivo, eu fui tocado pelo amor verdadeiro, eu fui transformado pela presença do Senhor. Pai eterno, eu oro para que os povos também sejam abençoados. Porque não são apenas os líderes que importam, mas todos os cidadãos que esperam e sofrem pelas consequências de suas escolhas. Que cada nação seja tocada pela tua bondade. Que o povo veja justiça, veja prosperidade, veja paz. Que os lares sejam restaurados, que as cidades sejam seguras. Que as escolas sejam cheias de esperança, que os hospitais sejam lugares de cura. Senhor, eu oro para que neste tempo histórico algo novo aconteça. Que esta Assembleia seja lembrada não como mais um encontro de discursos, mas como um marco de transformação. Que as futuras gerações olhem para este momento e digam,
Foi ali que o mundo começou a mudar. Foi ali que a justiça se levantou. Foi ali que a paz floresceu. Pai de misericórdia, eu clamo por uma intervenção sobrenatural, porque sei que por nós mesmos não podemos mudar o rumo da história. Mas quando o Senhor age, tudo é possível. Quando o Senhor fala, tudo se transforma. Quando o Senhor decide, tudo se renova. Por isso eu entrego cada líder, cada decisão, cada palavra, cada nação nas tuas mãos. E no final de tudo, Senhor, que o teu nome seja glorificado. Que todos reconheçam que foi a tua mão que agiu, que foi a tua luz que brilhou, que foi o teu amor que venceu. Que cada vitória seja atribuída a ti, que cada bênção seja reconhecida como fruto da tua graça, que cada transformação seja celebrada como obra do teu poder. Apoie este canal, compartilhando o máximo possível esta oração. E assim, Senhor, eu encerro este clamor, confiando plenamente no teu agir. Porque sei que não clamei em vão, sei que a minha voz não foi ignorada, sei que o meu clamor subiu ao teu trono. E eu descanso na certeza de que o Senhor já está movendo céus e terra para que a tua vontade se cumpra. Amém.